Olá, pessoal. Me chamo Rick Andrade, eu sou contador, sou especialista em gestão pública, especialista também em controle e contabilidade aplicada ao setor público. Eu trabalho na Econtap, que é empresa de contabilidade pública, que presta serviços de consultoria e assessoria contábil a diversos municípios no estado da Bahia, dentre eles o município de Palmeiras. Então, nosso objetivo aqui hoje é fazer uma demonstração das metas fiscais do município de Palmeiras. Lembrando que essa apresentação ela costuma ser de forma presencial, né, na Câmara Municipal, mas diante da pandemia que nós estamos vivendo hoje, nós resolvemos disponibilizar todo o material numa plataforma online. E entendemos que também dessa forma a gente consegue alcançar um número maior de pessoas que têm interesse no acompanhamento dos gastos públicos. Então, a gente vai verificar aqui, através dos slides, para facilitar. Tem um probleminha aqui. Então, a gente vai... Deixa eu voltar aqui. Pronto. Bom, então, como a gente tinha adiantado, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre avaliação e cumprimento das metas fiscais, né, referente ao segundo quadrimestre do município de Palmeiras. Então, a gente vai abordar neste período aqui as receitas e despesas, tudo que o município arrecadou e tudo que o município gastou. Vamos falar sobre a receita corrente líquida, a despesa com pessoal, do 10º, despesa com saúde, despesa com Fundeb, despesa com educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. A obrigação da realização dessa audiência pública está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, no seu artigo 9º, que diz que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo vai demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre através da audiência pública. Vamos falar aqui sobre as despesas. Foi projetado para se gastar ao longo de 2020 aqui no município de Palmeiras um montante de 28 milhões de reais. E foi gasto até o presente momento, né, nesses 8 primeiros meses, 2/3 do exercício já se passou, quase 16 milhões de reais. Essas despesas, né, elas são divididas em despesas correntes de capital, onde a despesa corrente são aquelas despesas para a manutenção da máquina, todas as despesas para manter a máquina em funcionamento, né, como salário de servidores, pagamento de água, luz, combustível, enfim, todas as despesas que a gente precisa para manter os serviços à disposição da sociedade. Já as despesas de capital têm um cunho de investimento. Então, quando o município vai adquirir um bem, seja ele um automóvel, seja ele um imóvel, um terreno, fazer uma obra, comprar um computador, então que isso aumente o valor do patrimônio do município, isso é caracterizado como despesa de capital. Para se gastar, precisa se arrecadar. Então, como foi planejado um gasto de 28 milhões, também foi projetada uma arrecadação de 28 milhões. E nesses 8 primeiros meses já se arrecadou um pouco mais de 17 milhões e 100 mil reais. Então, assim como as despesas, a receita também é dividida em corrente e capital, obedecendo o mesmo conceito. As receitas correntes, o município recebe para manter a máquina, e as receitas de capital, o município recebe para ser gasto na despesa de capital. Nesse quadro, a gente traz um detalhamento da receita, dando destaque às principais receitas do município de Palmeiras. E aí a gente verifica aqui a primeira receita que a gente vai destacar é a receita tributária, que representa 7,40% de toda a arrecadação que o município de Palmeiras faz. Então, a gente pode verificar aqui por que a gente dá esse destaque, na verdade, é porque a receita tributária é uma receita exclusiva do município. É uma receita que não passa por nenhuma outra esfera. Ela é arrecadada dentro do próprio município e gasta dentro do próprio município. Aqui a gente pode destacar a receita de IPTU, a receita de ISS, que são aqueles serviços realizados dentro do município. Nós temos as receitas de taxas, que são pagas pelos comerciantes, né, para poder vender as suas mercadorias aí dentro da cidade de Palmeiras. Então, isso representa 7,40% de toda a arrecadação. A gente tem aqui o FPM, que representa 26,87%,
O ICMS representa 8,18%. A gente tem uma queda significativa nessas duas receitas, né? O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que vem da União, ou seja, se a União deixa de arrecadar, como vem acontecendo agora por conta dessa crise, a gente está verificando os noticiários aí diariamente, então a economia está estagnada, então automaticamente, se a União deixa de arrecadar, ela automaticamente diminui o repasse para todos os municípios. E aí não é só uma particularidade de Palmeiras, assim como o ICMS, no caso dos estados. Então, se o estado deixa de arrecadar, automaticamente ele precisa diminuir a transferência para os municípios. E com isso, o município que está lá, hierarquicamente, é o que está na ponta, então sofre com isso, porque ele é amplamente dependente das transferências, tanto da União e do Estado. Então, se a União e o Estado diminui o seu repasse, automaticamente ele precisa refazer o seu planejamento, isso com um ano em andamento. A gente fala popularmente que o gestor ele precisa trocar o pneu com o carro em movimento, né? Porque ele não pode parar o município para poder reavaliar o seu planejamento. Ele precisa reavaliar esse planejamento com o município em pleno funcionamento. Então, isso está sendo um grande desafio para todos os gestores agora em 2020. A gente tem aqui a receita do Fundeb, que é a maior receita que o município tem, representando aqui 27,56%. Apesar de ser a maior receita do município, é uma receita vinculada, que não pode ser gasta em outra área. Nós temos aqui a saúde, que são os recursos vinculados, representando 13,94%. Então, são os recursos recebidos pelo município, da União e do Estado para a manutenção da atenção básica, da média e alta complexidade, da vigilância sanitária. E agora, em 2020, a particularidade do recurso que é recebido para o combate ao Covid-19. Então, ele está dentro dessa receita aqui também, saúde vinculado. Nós temos também o auxílio financeiro, que é uma forma que a União encontrou de minimizar essa queda na arrecadação. Então, está transferindo para os municípios um auxílio financeiro para equalizar essa balança aí dentro dos municípios. Não resolve o problema, mas minimiza, né? Como o próprio nome diz, é um auxílio apenas, que está ajudando bastante aí aos municípios. Nós temos a educação vinculada, que são os recursos vindos do FNDE, basicamente merenda escolar e transporte, ação social e demais receitas. Então, é dessa forma que é composta a arrecadação do município de Palmeiras. Vamos falar agora sobre receita corrente líquida, que é conhecida como RCL. Ele é um importante indicador, né, que o governo dispõe a cada exercício para fazer frente às suas despesas. Ela é formada pelo somatório das receitas orçamentárias correntes e subtraída pelas receitas redutoras para a formação do Fundeb. Então, a receita corrente líquida também, ela precisa ser composta por 12 meses. Então, se a gente está tratando aqui do mês de agosto de 2020, a gente precisa voltar até setembro de 2019 para que a gente possa ter a composição de 12 meses. Então, a receita corrente líquida do município de Palmeiras, nesses 12 meses, é um pouco mais de R$ 26.190.000. E ela vai servir para a gente buscar o índice de pessoal e o nível de endividamento do município, que a gente vai ver nos próximos slides. A gente já consegue ver aqui a despesa com pessoal, que, como o próprio nome diz, é a despesa que o município tem com o pagamento dos servidores, né, seja eles contratados ou efetivos, além dos seus encargos. Entretanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no seu artigo 19, fala que o município ele não poderá exceder 60% da receita corrente líquida com o pagamento do pessoal. Entretanto, ele ainda faz uma observação que ele fala desses 60%, 54% é para o legislativo, por executivo e 6% para o legislativo. Ou seja, em resumo, o município ou os municípios não poderão exceder 54% da sua despesa com o pessoal referente à sua receita corrente líquida. Então, vamos ver como é que está a situação de Palmeiras. A gente verificou aqui que no período de 12 meses, o município teve essa arrecadação de um pouco mais de 26 milhões de reais, e a despesa com o pessoal ficou na casa de R$ 11.662.544,16, representando assim 53,47%. Então, abaixo do que determina a lei, que é de 54%. Nós temos aqui também o duodécimo. O duodécimo é uma transferência que o Poder Executivo faz para a Câmara Municipal, para que a Câmara possa manter as suas despesas. A Câmara ela não tem receita, ela não tem arrecadação e ela vive exclusivamente da transferência do Poder Executivo. Então, a Constituição Federal, lá no seu artigo 29, diz que o Poder Legislativo Municipal
manterá suas despesas, né, incluindo o subsídio dos vereadores, ou seja, o salário dos vereadores, e excluindo os gastos inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais. E aí a gente só trouxe, deu a ênfase aqui ao município de Palmeiras, que é 7% para os municípios com população de até 100 mil habitantes. Como é que é feito esse cálculo? Então, no ano anterior, o Tribunal de Contas, na verdade, faz a apuração com relação à sua arrecadação e aplica o percentual de 7%. E esse será o repasse para a Câmara no ano seguinte. Então, a gente verifica que em 2019, o município de Palmeiras teve uma base de cálculo de um pouco mais de 15 milhões e 400 mil, 7%, que representa R$ 1.084.376,21, que representa os 7%. E aí, esse é o repasse anual para a Câmara. Então, é o limite de gasto que a Câmara pode ter em 2020. E o Poder Executivo já passou, nesses 8 primeiros meses, ou seja, esses 2/3, R$ 722.917,44, que representa 66,66%. A despesa com a saúde, então, além daquele recurso que o município recebe vindo da União e dos estados para ajudar na manutenção da saúde, o próprio município ele precisa retirar das suas finanças mais 15% para transferir para a saúde, de recursos próprios para transferir para a saúde. A obrigação está lá na Lei Complementar 141, e vamos agora para os números. Então, os recursos próprios da saúde, nesses 8 primeiros meses, aí diferente da receita corrente líquida, que trata de 12 meses, a receita da saúde a gente só vai trabalhar com os 8 meses, só com o exercício vigente. Então, nesses 8 primeiros meses de 2020, o município de Palmeiras arrecadou um pouco mais de 9 milhões e 300 mil de recursos próprios. Então, a aplicação mínima, que seria na casa de 1 milhão e 400, foi de R$ 1.648.006,47, representando assim 17,58%. Ou seja, a lei obriga que o município deve gastar no mínimo 15%. Então, ele pode gastar 16, 17, 18, 20, ele só não pode gastar 14,99. Então, como o município de Palmeiras gastou 17,58, então vem conseguindo cumprir ao que determina a lei. Já a despesa com o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, ele foi criado, né, para juntar os recursos das esferas governamentais e proporcionar o crescimento e uma nova distribuição dos investimentos da educação. Então, ele é amparado pela Lei 11.494, né, de 2007, e no seu artigo 22 fala que os municípios eles precisarão separar 60% do que ele arrecada para os gastos com o pagamento e da remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública. Então, tudo que os municípios recebem tem que ser obrigatoriamente reservado, no mínimo, 60% para o pagamento dos profissionais. Então, a gente verifica aqui que nos 8 primeiros meses de 2020, o município de Palmeiras arrecadou um pouco mais de 4 milhões e 700 mil reais para a manutenção do Fundeb. E a aplicação mínima, que seria na casa de 2 milhões e 800, foi de 4 milhões 217.656 reais e 86 centavos, representando assim 89,18%. Então, como a lei fala que é no mínimo 60%, ele pode sim aplicar mais do que isso, que foi o que vem acontecendo aí nesses 8 primeiros meses de 2020. Agora vamos falar sobre despesa com a educação, né? A manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, basicamente, como funciona na saúde, que o município ele precisa reservar 15% para os gastos na saúde, na educação precisa reservar 25%, já incluindo os recursos que o município recebe para o Fundeb. Então, a obrigação dessa transferência está no artigo 212, né, da Constituição. E vamos para os números. Então, quando o município pega toda a sua arrecadação própria mais o Fundeb, chega um montante, nesses 8 primeiros meses, chega um montante de um pouco mais de 12 milhões e meio de reais. A aplicação mínima, que seria na casa de 5 milhões e 500 mil, foi de 5 milhões 468,32 reais e 30 centavos, representando assim 24,70%. Então, é um índice inferior que determina a lei, que diz que é no mínimo 25%, mas a gente lembra que nesses 8 primeiros meses o gestor ele ainda não é penalizado. Tem mais 4 meses aí para poder cumprir essa pequena diferença, né, de 0,30%, para que ele não venha a ser penalizado pelo Tribunal de Contas, tendo suas contas rejeitadas e podendo ficar até inelegível por 8 anos. Então, o gestor ele já foi alertado
para que, nesses 4 próximos meses agora, possa tomar as medidas cabíveis para a gente recuperar esse percentual, que ele é pequeno, né, de 0,30%. Resultado primário é definido, né, entre a diferença entre as receitas e despesas do governo, excluindo as receitas e despesas com juros. Caso essa diferença seja positiva, o município ele tem um resultado, um superávit primário. Caso essa diferença seja negativa, ele tem um déficit primário. A gente costuma dizer que esse resultado primário a gente consegue verificar se os municípios eles estão sendo capazes, né, de pagar suas despesas com base na sua arrecadação. E a gente verifica que o município de Palmeiras ele vem conseguindo fazer isso. A gente observa que a sua arrecadação fiscal fica na casa de 17 milhões de reais e a sua despesa fiscal em 2020, nesses 8 primeiros meses, não chegou nem a 16 milhões e 400 mil ainda. Está na casa de 16 milhões e 300. Isso apresenta um resultado, um superávit primário na casa de R$ 733.334,83. Vamos falar agora sobre as dívidas, né, com base lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 29, que conceitua a dívida consolidada como sendo o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios e da realização de operação de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. A gente lembra que essa dívida consolidada não é uma dívida do gestor atual, é uma dívida desde que o município de Palmeiras existe, é uma dívida do CNPJ. Então, essa dívida apurada a cada final de exercício. Então, sua última apuração ocorreu em dezembro de 2019. Então, essa dívida é decorrente, basicamente, de precatórios da Receita Federal com relação ao INSS, COELBA, Embasa. Então, o município ele solicita desses órgãos, né, qual é o montante da dívida daquele CNPJ até o período do fechamento, que no caso é de 2019, e a partir do momento em que essa dívida ela é reconhecida, ela é inscrita no balanço contábil, nessa linha de dívida consolidada bruta. Então, a gente verifica aqui que em 31 de dezembro essa dívida era de R$ 14.217.977,01, e em 31 de agosto, essa dívida reduziu para um pouco mais de 14 milhões de reais. Então, essa dívida, a partir do momento em que ela é autêntica, né, ela é reconhecida pelo município, o município faz um parcelamento para que ela venha a ser amortizada mês a mês. E a gente verifica que ela foi amortizada em pouco mais de R$ 200 mil nesses 8 primeiros meses de 2020. E a dívida consolidada líquida é, na verdade, o total da dívida consolidada bruta, que é o que o município deve, menos a sua disponibilidade financeira, que ele tinha até aquele presente momento, mais os restos a pagar, que são aquelas despesas de exercícios anteriores e que, por alguma razão, ela não pôde ser paga ainda. Então, mas que ela compõe o resultado da dívida consolidada líquida. Então, em 31 de dezembro de 2019, a dívida que era de 14 milhões, menos a disponibilidade financeira, mais os restos a pagar, a dívida consolidada líquida em 31 de dezembro de 2019 foi de um pouco mais de 11 milhões e 90 mil reais. Já em 31/8, a disponibilidade financeira diminui um pouco, os restos a pagar também. Então, quando feito a aritmética, o valor chega a R$ 10.152.840,65. É o valor da dívida consolidada líquida em 31 de agosto de 2020. E, por fim, nós vamos apresentar o resultado nominal, que é justamente a variação desses dois períodos da dívida consolidada líquida. Então, nós verificamos que a dívida consolidada líquida em 31 de dezembro de 2019 era um pouco mais de 11 milhões e 90 mil. A de 31/8 de 2020, um pouco mais de 10 milhões e 150 mil reais. Logo, apresentou um resultado nominal de R$ 945.087,71. Então, aqui nesse slide também a gente traz a informação com relação ao nível de endividamento do município. A gente falou um pouquinho disso lá quando apresentou a RCL, que é o seguinte, o Senado Federal ela define um limite de endividamento para os municípios, que é 120% da sua receita corrente líquida. É como se fosse um cheque especial. Então, que o município tem, e diz o seguinte, você só pode se endividar em até 120% do que você arrecada da receita corrente líquida. Então, quanto maior for a sua receita corrente líquida, maior o seu poder de endividamento. Então, como a gente verificou que a receita corrente líquida em 31 de agosto de 2020 era na casa de 26 milhões e 190 mil, o poder de endividamento que o município tem perante ao Senado Federal é de 31 milhões 434 mil 364,70 reais.
Porém, isso não dá o direito aos gestores em sair endividando os municípios. Muito pelo contrário, a gente precisa estar buscando esse número mágico de zerar o valor da dívida, justamente para sobrar mais recursos para as manutenções mensais e diárias, né, daquele município. Mas o poder de endividamento que hoje Palmeiras tem perante a sua arrecadação, ele pode chegar até 31 milhões de reais. Como a dívida é na casa de 10 milhões e 152 mil, isso representa um percentual de 38,76%. Por fim, nós estamos disponibilizando os sites, né, com os links de acesso, de onde foram extraídas todas essas informações que foram colocadas aqui na apresentação, que é o site oficial da Prefeitura de Palmeiras, também no próprio site do Tribunal de Contas, é o site de consulta pública, ou na própria Prefeitura de Palmeiras. Aqui ao final, nós estamos disponibilizando o nosso contato, nosso e-mail, nosso telefone com WhatsApp e reforço aqui o nosso compromisso, não só o meu, como da Econtap, de estar esclarecendo qualquer dúvida referente aos dados que foram aqui apresentados, independente do período em que esse vídeo ele venha a ser assistido. Então, aqui nós firmamos o nosso compromisso. Queremos agradecer, né, a todos que chegaram até aqui, aqueles que estão tendo cada vez mais curiosidade em conhecer como é feito, como é gasto o recurso público nas suas cidades. Muito obrigado e até a próxima.